Olá, eu sou Camila Inácio e esse é o Pod Plurais, um podcast da consultoria Mentes Plurais. Eu gosto de dizer que o Pod Plurais é um lugar catalisador de temas e pessoas plurais, onde a gente vem discutir temas importantes, temas de evolução social e que merecem ser levados a outro patamar. Se você chegou agora, já saiba que a gente tem o apoio da Ben & Jerry's, que trouxe aqui para o estúdio muito sabor. Nesse potinho a gente tem ativismo, euforia e muito sabor. Obrigada, Ben & Jerry's, por estar aqui com a gente precisava de uma euforia diferente aqui no estúdio. Eu vou mais pra frente falar sobre esses sorvetes novamente, mas já procure saber, porque vocês não vão se arrepender, é uma delícia. Bom, como de costume, eu vou fazer minha audiodescrição antes da gente chegar no assunto e no nosso convidado de hoje. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou aqui sentada com as minhas tranças, mais uma vez ainda estou com as minhas tranças bem compridas e fininhas, loirinhas. Hoje eu estou sem óculos, mas estou com o meu batom vermelho característico de todos os programas. Eu estou com uma blusinha, um casaquinho estampado, uma blusa branca, saia verde, sentada aqui à frente da mesa tão característica do podcast, com esse microfone que me acompanha desde o primeiro episódio. Dadas aqui todas as coordenadas, todo mundo já chegou, todo mundo na mesma página, vamos ao que interessa, né? Bom, a gente está gravando na semana do Carnaval. Carnaval chegando, a gente tem aquela sensação generalizada no país de que tudo pode, permissividade está em alta. Será? É o segundo programa que a gente grava com essa mesma provocação, mas olha só como as coisas são correlacionadas, né? No programa anterior a gente estava falando de paquera e assédio. Esse programa, continuando nesse questionamento de será que de verdade tudo pode? A gente vai falar sobre não monogamia. E eu trouxe Eros Sester para tratar esse assunto com a gente com genialidade, pessoal. Eros, muito obrigada por estar aqui. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada por ter vindo. Vou pedir para você, primeiro, ficar à vontade. Segundo, se apresentar para a gente. Quem é você dentro e fora do LinkedIn? Beleza, perfeito. Muito obrigado, Camila, pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui no Pod Plurais. Eu sou Eros Sester, sou antropólogo social, doutor em antropologia social na especialidade de gênero e sexualidade pela Universidade de São Paulo. Trabalho atualmente como pesquisador de experiência de usuários no Zé Delivery. E sou músico também do projeto musical Meros Erros. E fora do LinkedIn, não sei, eu sou uma pessoa cicloativista, adoro karaokê, adoro curtir a vida, viajar bastante, e esse sou eu. E sou o esposo do Fernando também. Enfim. E é isso, eu agradeço o convite. Bom, vocês viram, né, gente? Acho que vai sair um monte de coisa aqui dessa mesa hoje. Tô animada. Eros, como a gente estava falando antes de começar a gravação, eu vou abrir a mesa voltando alguns passos aí e trazendo uma pergunta bem inicial, quando a gente começa a pensar no assunto que nos trouxe aqui hoje, para que todo mundo fique na mesma página, né? Porque às vezes a gente começa a desenvolver uma conversa do meio para o fim e aí as pessoas perdem um pouquinho. O que é não monogamia? Certo, perfeito. Eu acho que tem duas formas para a gente começar a entender o que é não monogamia, e uma delas é entendendo o que é a monogamia. Então, Boa. Eu acho que existem uma série de categorias de orientações relacionais, eu chamo elas assim, né, como relacionamento aberto, poliamor e etc., que todas estão sob esse guarda-chuva da não monogamia. Eu acho que o senso comum tende a descrever as relações monogâmicas como relações em que existe uma exclusividade, certo? Uma exclusividade de parceria afetiva, de parceria sexual, parceria erótica, ou o que seja. Logo, a não monogamia seria as relações em que essa exclusividade não seria total, o que não significa que ela não seria regulada, certo? Então, acho que dentro do espectro da não monogamia existem diversas formas de viver as relações.
E eu acho que é aí onde a gente encontra, às vezes, a necessidade de ter alguns rótulos, algumas palavras, algumas categorias para definir o que a gente está vivendo, como relação aberta, poliamor e etc. Acho que uma outra forma de pensar o que é monogamia, por outro lado, vai muito ao encontro do que uma, enfim, pensadora contemporânea espanhola, ativista do poliamorismo, chamada Brigitte Vassallo, chama de monogamia como uma estrutura. Ou seja, desse ponto de vista, a monogamia não seria só o fato de eu estar com outras pessoas ou não, mas uma regra mediante a qual a relação mais importante é o casal e abaixo dela, hierarquicamente, tem outras relações, família, amizade, coleguismo, etc. E por que eu acho que essa forma de pensar monogamia é importante? Porque dentro das relações chamadas não monogâmicas, tem sempre um pedaço de monogamia ali. Ou seja, num relacionamento aberto, por exemplo, você define uma pessoa como a principal. E eu, por exemplo, sou uma pessoa não monogâmica, que sou casado, e que é coisa mais monogâmica que isso, eu assinei um documento perante o Estado que define que a minha relação mais importante em termos de direito e bem-estar e etc., é uma relação com uma pessoa. E tem isso, né? Tem essa ratificação jurídica e tem essa ratificação moral, né? As pessoas vão te ver de uma forma diferente se você tiver um parceiro ou uma parceira, o que seja, é mais do que se você tiver múltiplos parceiros e etc. Então, eu acho que isso não, eu digo isso não do ponto de vista daquilo que é correto ou não ser dentro da não monogamia, mas é que eu acho que a gente tende a só reduzir o que é monogamia a beijar ou não na boca, a ir pra cama ou não, quando na verdade eu sinto que ela é muito mais uma estrutura que se repete nas relações, e o mais importante é a gente ter uma postura crítica com os vícios que derivam dessa estrutura, como por exemplo o isolamento. Então, é muito comum, acho que, enfim, não sei, talvez as pessoas que estão ouvindo a gente agora, ou você, já tenham passado por isso. Tem aquele amigo ou aquela amiga que de repente tem aquela amizade rotineira, diária, aquela amizade assim, nossa, que você daria tudo por essa pessoa, que você sabe que ela vai estar lá presente na sua vida no dia a dia, mas de repente essa pessoa começa a namorar e ela some. Porque Quem nunca passou por isso, né? quem nunca fez, eu estou falando Exato, isso, mas às vezes nas a gente duas se pontas, pega fazendo isso, porque aquilo que era considerado mais importante, na verdade, cede para essa estrutura que é hierárquica. Então, o casal se isola e aí a amizade, digamos assim, em grosso modo, é rebaixada. Então, isso é algo estrutural que poucas pessoas associam à monogamia. Essa pirâmide, né? Colocar a monogamia não necessariamente, exclusivamente dentro de um relacionamento conjugal, né? Sim. Expandir esse conceito para outros relacionamentos que a gente tem na vida. Sim, observar o princípio do cuidado, que é um princípio muito importante. E o isolamento é algo preocupante não só porque as pessoas sumiram, mas se a gente considera, por exemplo, relações entre homens e mulheres, relações entre pessoas heterossexuais, esse isolamento pode ser extremamente perigoso se os outros amigos são blindados ali de algo muito esquisito, abusivo ou tóxico que pode estar acontecendo. Especialmente se a gente considera ali a figura mais vulnerável dentro desses relacionamentos, que normalmente é a mulher. Então, eu tendo a ver a monogamia mais com essa estrutura, não só a questão de beijar na boca ou não beijar na boca, porque eu acho que o mais importante é o cultivo de uma relação de parceria, de cuidado, o que seja. Gente, ouvindo você falar, meu cérebro deu várias pequenas explosões, assim, porque a gente fala... você vê, eu ainda trouxe na abertura que a minha primeira pergunta era a mais básica, era trazendo 2 passos antes de qualquer conceito para a gente partir do início. Partindo do pressuposto que a crença coletiva é de que monogamia ou não monogamia é exclusivamente dentro de uma relação conjugal. Então, quando a gente abre esse conceito, a gente já começa a ter alguns pensamentos diferentes, né, dentro disso.
O porquê que você acha que as pessoas tendem a limitar tanto esse conceito e pensar de uma forma tão automática assim, puxa, não monogamia é o mesmo que poliamor, e aí sabe quando vai fazendo aquelas associações de palavra? Não monogamia, poliamor, então swing, é isso? Menage. Não, é homenagem, né? Que a gente vai falar disso também hoje, mas as pessoas tendem a limitar, colocar um filtro em um conceito que é tão amplo e que, puxa, trazendo esse ponto de vista que você trouxe agora, nossa, reduziria, vou colocar dessa forma, muitos tabus. Porque quando as pessoas escutam uma explicação como a que você trouxe, quase todo mundo se encaixa e fala, puxa, eu tenho esse tipo de atitude, né? Certo. Eu acho que existe um preconceito muito grande com relação às relações que se consideram não monogâmicas. Claro, eu dentro do meu cercadinho O meu ambiente do meu confortável ambiente aqui. confortável, de classe média, de gente progressista, que, né, enfim, descolada, de vanguarda em São Paulo, eu definitivamente estou cercado de várias pessoas que têm uma compreensão mais próxima por experienciarem ou por estarem próximos de pessoas que têm esse tipo de relação. Mas eu acho que a primeira coisa, assim, eu não vou conseguir dar só uma resposta, assim, mas a primeira coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava é que esse preconceito vem da nossa dificuldade de encarar as relações para além do binário, certo? Bingo. Então, parece que tudo aquilo que não representa o hegemônico, aquilo que é o standard dos relacionamentos, oferece um risco, porque na nossa educação sentimental, as relações são assim, são relações em que não se pratica a abertura por nada. Porque a nossa educação sentimental está muito relacionada com certos ideais de amor romântico que são muito pautadas por essas convenções compulsórias de casamento e etc. Parece que a única forma de amar é dentro desses limites, dentro dessa caixa da monogamia, certo? Então, acho que é normal que tudo aquilo que foge um pouco da nossa zona de conforto, a gente acabe associando com coisas que são mais estigmatizadas, com a promiscuidade ou o que seja, certo? E aí é muito interessante porque enfim, eu já estive numa relação com duas pessoas ao mesmo tempo, que as pessoas chamam de trisal. Nunca procurei, acho que isso é uma coisa muito importante de ser dita. Acho que nem todas as pessoas que estão em situação de poliamor, que de repente se deflagraram estar vivendo mais de uma relação ao mesmo tempo, saem por aí, nossa, que noite linda, e se eu arranjar 2 namorados de uma vez? Não, eu acho que tem muito mais a ver com a abertura para viver as relações. Acho que, claro, não sei, claro, com certeza tem pessoas que adoram namorar, né, e etc., mas nem sempre é assim. Eu acho que isso é muito importante trazer aqui para o campo do senso crítico, porque, eu não sei, às vezes eu acho que as pessoas têm a impressão que é um pouco isso. Eu me considero poliamorista, logo eu necessariamente vou ter não sei quantos amantes e não sei o que. Não, as coisas não são assim. Cada pessoa tem, digamos assim, o seu estilo de se colocar nas relações e de estar nas relações. Eu ouvi muitas vezes, putz, vocês são 3 pessoas, então logo vocês estão eternamente num trio sexual, num manage, ou homenagem, qualquer coisa assim, ou num swing, ou qualquer coisa assim. Acho que falta repertório simbólico, conceitual, para a gente pensar esse encontro entre 3 pessoas para além do sexual, para além da fantasia. Eu acho que como a nossa educação sentimental foi muito direcionada e socializada desse ponto de partida do casal fixo, monogâmico, a gente tem dificuldade de expandir, de ter criatividade mesmo para pensar nas relações entre mais de 2 pessoas, sejam juntas ou separadas, como relações com R maiúsculo e não só coisas que estão ali no domínio, né, da fantasia.
Eu acho maravilhoso que as pessoas saiam, façam casual a 3, vão pro clube de swing, eu acho barato. Mas ficar só ali, o imaginário das pessoas, né, reduzir as relações poliamoristas a esse tipo de coisa, demonstra como a gente ainda é muito pobre conceitualmente, nesse ponto, Exato. nessa imaginação. Isso traz um aspecto de construção social que deixa a gente muito limitado, Uhum. né? Porque as pessoas não pensam que pode ser mais do que uma noite, pode ser mais do que pode ser um estilo de vida, pode ser uma opção, pode ser uma construção válida para uma pessoa, um trio de pessoas, um grupo de pessoas que assim se identifica, que assim se encontra, né? Eu acho que vem bem o que você disse, que assim, a gente é tão criado dentro de um sistema binário de que é eu mais uma pessoa dentro de casa, fazendo o que eu e mais uma pessoa fazemos dentro de casa. E qualquer coisa que põe a gente fora desse parâmetro é inválido, é aquele credo que delícia, sabe? Ninguém quer pensar. Quando você fala assim, você fala, ai não, que horror. Mas intimamente a pessoa fala, talvez, não é? Já participei de algumas conversas onde essa construção ficou muito evidente, de que as pessoas, seguindo esse padrão binário, sequer se permitem ter um pensamento. Então, limam ali qualquer vertente ou curiosidade. E eu acho que isso acaba alimentando essa crença de que, puxa, se não é do jeito que fomos ensinados, então é um escape, é uma fantasia e não pode evoluir para uma relação, para uma escolha. Tem a ver? Eu amo Credo que Delícia, porque eu acho que várias pessoas sentem e pensam assim dessa forma. É muito interessante isso que você trouxe. Eu acho que os relacionamentos, eles têm que ser relacionamentos éticos sempre, independentemente da orientação do relacionamento ser monogâmica ou não monogâmica, ou poliamorista, ou o que seja. Mas eu acho que esse modelo, quando a gente se defronta com essa estrutura, a reprodução dessa estrutura monogâmica, muitas vezes ela não dá conta de tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente está sentindo. E aí, tem, acho que a saída, na verdade, mais comum nesse sentido é a extraconjugalidade, certo? Normalmente praticada pelo homem, certo? Exato, exato. Mas eu estava, inclusive, antes de vir para cá, relendo uma entrevista dessa pensadora espanhola, e tem uma coisa que ela menciona que acho que algo que muita geração dos meus avós, por exemplo, que é ter uma vida dupla ali, uma vida conjugal com uma pessoa com a qual você está casada e uma amante que às vezes dura décadas. Ao mesmo tempo. E esse acordo... É uma relação não monogâmica unilateral. Ou é uma relação publicamente monogâmica, mas não monogâmica ali, e uma espécie de acordo tácito, porque, assim, acordo tácito para manter a convenção, porque muitas vezes a mulher casada sabe que está acontecendo alguma coisa, mas existia, né, mais no passado, toda essa coisa do tipo, bom, você não tem ali, você não tem o direito de questionar isso, porque é assim que as coisas são, né? E no final das contas, parece que para alguns sujeitos, historicamente, a não monogamia sempre foi algo que teve ali, digamos assim, passível de ser praticada dentro desse modelo do legítimo versus do que está ratificado judicialmente versus a amante, né? Sendo que de um lado se gera herdeiros e do outro lado se gera bastardos, etc, etc. Eu tendo a ver que as coisas nesse sentido mudaram, vem mudando cada vez mais. Bom, no Brasil, até onde eu sei, o divórcio foi legalizado só na década de 70. Sim. E isso impactou muito a geração de pessoas como a minha mãe, por exemplo, que passaram a ter
monogamias seriadas de longo prazo, digamos assim. Não é? Eu acho que minha mãe também. Então, e a minha geração está experimentando uma outra escala também, que eu acho que também reflete muito a liquidez dos relacionamentos. E aí uma outra questão, assim, que é um tema, que é a dificuldade cada vez mais de lidar com o outro. Estar em relação é difícil, porque hoje é muito fácil sair dessa relação, e é muito fácil dizer não para as relações só porque você está desagradado. Mas isso é assunto para um outro podcast. Nossa Senhora. Vocês estão vendo, gente? Isso é um assunto para um outro podcast. Eu quero falar um pouco sobre as novas gerações, sobre o que essa questão da fluidez, essa questão das pessoas, enfim, virem com uma nova percepção, uma nova realidade mais desconstruída, né? Ainda bem, graças. Mas, antes disso, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que a não monogamia é para todo mundo? Basta querer? Basta virar uma chave? Porque tem acordos, né? Existe não é vamos abrir o relacionamento? Beleza, então tá tudo fácil. Que é o que me traz ao começo da minha fala aqui. Então tudo pode. Não é tudo pode. Existem acordos, não existem? Existem limites, existem entendimentos prévios antes da abertura da relação. Isso é para todo mundo? Porque tem muita coisa envolvida, né? Muita coisa envolvida. Olha, essa pergunta é muito boa. Eu concordo com você que acordos são necessários em qualquer relação, de médio e longo prazo. Sim. Então, relações entre colegas de trabalho, entre amigos, entre parentes, cada qual com a sua idiosincrasia, certo? Se é para todo mundo... Bom, eu tendo a achar que a realidade prova que mesmo que a gente se apaixone por uma pessoa e creia que ela vai ficar para sempre, não necessariamente ela vai ser para sempre. Eu acho que isso é cada vez mais incomum, inclusive considerando as gerações. Eu também acho que o desejo muda ao longo do tempo, e eu acho que a gente é muito educado sentimentalmente para montar um casal. Para desmontar casais, ou trisais também. É sempre engraçado, a gente vê nas redes sociais um trisal, ninguém se pergunta como os trisais acabam, né? Para desmanchar um casal e um trisal, a gente não é muito educado sentimentalmente. E eu acho que isso atravessa gerações. Dito isso, eu acho que independentemente se a não monogamia é ou não para todo mundo, é muito relevante que as pessoas comecem a pensar muito séria e criticamente nas relações dela, do ponto de vista da necessidade de dar o máximo para observar o cuidado, a ética, etc. Agora, voltando ao credo que delícia, tem uma coisa que é muito comum. Quando eu estou numa situação, num bar ou qualquer coisa assim, flertando com alguém, fala assim, não, então eu sou casado, ou eu namoro, e aí de repente a pessoa vira para mim e fala, eu não conseguiria. Isso é uma coisa muito comum, porque eu nunca perguntei para ninguém se a pessoa conseguiria ou não. Isso é uma espécie de gatilho automático. Tudo bem, nossa, sou casado. Seu relacionamento tá aberto, mas tudo bem, a gente continua conversando, tudo. Poxa, eu não conseguiria. E aí, é muito comum isso acontecer. E eu comecei a reparar como essa reação automática das pessoas fala muito sobre os medos que elas têm dentro dos relacionamentos. Primeiro, não conseguiria. Por que não conseguiria? Porque é tão fácil dizer para si mesmo, ou para si mesma, não conseguiria, assim, tão automaticamente. E se não conseguiria, acho que por que não usar essa pergunta para pensar o porquê não conseguiria? Sabe, Camila, eu não sou proselitista, eu não sou caga-regra. Eu não acho que todo mundo tem que ter um relacionamento aberto, porque para mim funciona. Eu acho que as pessoas têm que viver muito confortavelmente dentro daquilo que elas conseguem. Mas eu também fico muito pensativo quando todo mundo fala assim, eu não conseguiria. Não conseguiria por quê? Tentou? Será que é uma resposta padrão, né? É uma resposta padrão, é uma provocação. E aí o fato de eu nunca perguntar para as pessoas, mas as pessoas me falarem espontaneamente, me faz pensar
exatamente isso, assim, que acho que existe um monolito muito difícil de desconstruir aqui dentro. E essas duas coisas para mim são, enfim, é isso, né? Porque eu não conseguiria e por que falar isso e por que eu não conseguiria? Talvez Mas seja assim, isso, talvez seja porque quando a gente pensa, quando as pessoas pensam, eu falo a gente porque eu nunca vivi um relacionamento não monogâmico. Pode ser que alguém já tenha vivido comigo. Mas eu, deliberadamente, nunca vivi um relacionamento não monogâmico. E aí eu acho que essa pergunta, sei lá, essa resposta, quer dizer, padrão, vem daquela sensação de que assim, ó, se a pessoa nunca viveu, a pessoa nunca passou por essa fase de pensar sobre isso, fazer alguns acordos. Então, esse pensamento vai direto naquele, putz, se eu estiver com outra pessoa, eu vou estar traindo a pessoa com quem eu estou hoje. E não vou estar vivendo uma relação que foi previamente acordada. A pessoa pensa que uma terceira pessoa significa automaticamente uma traição. E aí já vem com uma carga enorme de culpa, de julgamento, de uma série de sensações que faz a pessoa falar, eu não conseguiria. Será que pode ser isso? eu acho que é muito coerente que as pessoas sintam essas inseguranças com relação a isso tudo. E eu não julgo elas por isso, porque a nossa educação sentimental é a mesma e está muito pautada pelo aquilo que a gente viveu na família e nas representações, nos filmes, nas novelas, nos livros. A gente vai e repetindo, etc. né? Então, assim, voltando para a pergunta, se a não monogamia é para todo mundo, eu diria que sim e não. Eu acho que depende da capacidade, da vontade, da disposição das pessoas questionarem de forma confortável dentro daquilo que elas consideram confortável na vida delas, as relações que elas têm. E por que não pensar também numa monogamia que seja crítica? Será que a Porque, monogamia é para todo mundo? sim, será que a monogamia é para todo mundo? Né? Eu digo mais, será que morar junto é para todo mundo? Não. Então, Eu acho que não. E veja, morar junto você não precisa nem ser não monogâmico. Eu, entrando no campo do pessoal, o pessoal é político, mas só para dar um exemplo, eu tenho um relacionamento de longo prazo, eu tô com o Fernando, beijo amor, tudo bem? Cadê a câmera? Beijo, Fernando. Há 7 anos e meio, nós estamos casados há 5 anos, nós fizemos festa de bodas, agora no sábado, real, assim, veio a família dele, do Rio de Janeiro e tudo mais, e ele mora num bairro... Obrigado! Ou seja, que é coisa mais monogâmica que isso. Ele mora num bairro e eu moro em outro bairro e, tipo, o nosso objetivo é não morar juntos, porque a gente sabe, por relacionamentos pregressos, que o espaço é muito importante, que a gente não é flor que se cheire pra morar junto. Eu acho que tem muitos relacionamentos... Gente, é uma evolução, né? Eu acho que um casal, assim, é uma evolução, de verdade. Todo casal tem perrengue, né? Eu acho que se você não quer BO, não se relacione. Mas, assim, eu acho que morar junto não precisa ser compulsório. Pode ser algo que tem pessoas que se adaptam e acho que tem pessoas que não se adaptam. E acho que existem meio termo também entre uma coisa e outra, certo? Então, eu tendo a ver isso. Eu não sei se a monogamia é para todo mundo também, basicamente é isso. Eu acho que o que pode ser para todo mundo é repensar as relações de modo geral de forma crítica e ética. Isso... Eu gosto desse pensamento. Por que as perguntas são endereçadas exatamente para um recorte? A mesma pergunta deve ser endereçada para todos os recortes. Sim. Né? E acho que o que pega muito é a traição por conta dessa relação de possessividade que a gente tem com as outras pessoas e que não some na não monogamia. O que a gente tem na não monogamia, na verdade, é possibilidades de retrabalhar esse sentimento de insegurança causado por esse vício. Você acha que eu nunca senti ciúmes? Óbvio. Eu acho mais conveniente sentir ciúmes em relações abertas. Porque em relações fechadas as pessoas sentem ciúmes, em teoria, não deveriam, certo? Afinal de contas, o contrato está ali. Mas eu acho que traição pode significar muita coisa. Traição pode significar beijar na boca, mas traição também pode significar abuso econômico dentro do relacionamento. Um tapa na cara pode ser uma traição, entendeu? Eu acho que... Trair não é só o corpo, Trair não é só sexo, sobre corpo e desejo. Exato. Trair é sobre ética, sobre moral, é sobre física, tudo. é tudo.
Gente, que construção. Vocês estão vendo? Eu avisei, eu avisei. Eu vou aproveitar e eu vou fazer uma pausa pro momento mais pedaçudo desse podcast. A Ben Jerry's é uma marca super ativista, super relacionada com os movimentos de diversidade, equidade e inclusão. E a gente usa esse espaço para mandar uma mensagem que seja construtiva e que seja importante para quem precisa ouvir alguns recados aí e aprender algumas coisinhas dentro dessa seara. Então, o microfone é seu, eu vou degustar aqui esse sabor que eu tô super com vontade de caramelo salgado e vou deixar você tocando aí o podcast, fica à vontade. Ei, casal monogâmico que já tá muito desgastado, vocês que acham que vão resolver alguma coisa abrindo o relacionamento para salvar o relacionamento de vocês, tomem muito cuidado, que talvez seja uma cilada. Eros, é isso, você mandou muito bem. Porque tem gente que acha isso, tem gente que acha que, relação tá estremecida, vou abrir, vou... É igual, vou abrir o relacionamento, ou vou ter um filho, ou vou morar junto. Na verdade, é procurar sarna para se coçar, né? Na verdade, é você procurar um motivo para você terminar de vez, brigado ainda por cima, né? É, porque se você já tá numa relação desgastada, que já não tá lá muito boa, por que você vai submeter essa relação, as pessoas engajadas nessa relação, a mais vulnerabilidade, mais insegurança? Eu acho assim, eu já vi várias histórias de pessoas que abriram um relacionamento, e vários casos de pessoas que abriram um relacionamento e de repente terminaram porque foi a pá de cal. E é exatamente isso que você falou, parece que tá na ordem das coisas que aparecem milagrosamente para salvar o relacionamento. Não, então agora é a hora de morar junto. Eu já cometi o erro de morar junto, mesmo sabendo intimamente que já não tava aquelas coisas. Agora é hora de ter um filho. Eu acho que é a mesma coisa, eu acho que vai um pouco ali a uma ideia de que é algo, abrir o relacionamento é algo recreativo, é algo ali só da ordem do sexual mesmo, é algo, abrir o relacionamento sei lá, fazer um swing. Responsabilidade emocional, né? Envolve gente? muito isso, e é muito difícil também porque é isso, né? A nossa educação sentimental é muito direcionada para a criação desse par exclusivista, monogâmico, e a hora de abrir ou propor a abertura do relacionamento pode ser um pouco traumática, porque pode vir só de uma das partes. E mesmo que a outra parte queira intimamente, ela talvez se sinta desprezada. Porque ela não foi a primeira pessoa a pedir. Então é muito complicado, assim. Eu tendo a achar que, às vezes, se você já tem um pouco essa dúvida, por mais apaixonado que você esteja, vale a pena pensar nesses termos da não monogamia desde o início. Esse é o meu estilo de não monogamia. E do que simplesmente esperar o relacionamento esfriar na cama ou ficar desgastado, achando que agora que a gente está abrindo nós vamos solucionar. Não, porque daí você vai trazer um monte, você pode trazer, pode acontecer que seja ótimo, mas pode acontecer também que você traga uma carga muito pesada de ciúmes, inseguranças e rejeição, se você não for a pessoa do casal que está ali, às vezes, insistindo para que isso aconteça. Empenhada em abrir a relação. Empenhada em abrir a relação. Então, é um tema bastante espinhoso. Você usou um termo agora que eu queria puxar para uma construção, já que você é o homem dos estudos. Você falou desde o início. E todas as vezes que a gente estuda sociedades antigas, desde África até Europa, a gente estuda muito relações não monogâmicas. Desde o começo das civilizações. Quem inventou a monogamia, então? Se éramos todos não monogâmicos. Olha, Se isso já era estava sacramentado. E em África, a gente sabe que não era uma questão patriarcal. Não era uma questão mulheres ficam em casa e homens têm suas várias esposas. Não é isso. Em África, inclusive, as rainhas tinham seus homens, né?
Quem inventou, então, monogamia? Quem trouxe? Esse Da onde saiu? esse modelo que a gente tem hoje é um modelo relativamente recente na história da humanidade, inclusive formatado com essa matriz do casamento e alimentado por essa ideologia vitoriana do amor romântico, muito recente, tendo do próprio Ocidente. Então, se a gente volta para a Grécia Antiga, e acho que é um exemplo ali que talvez seja familiar para mais pessoas, a gente tinha estatutos de afeto muito diferentes entre os cidadãos homens, entre mulheres, com funções muito específicas. Trazer ali para o campo da reprodução entre o homem e a mulher no registro do casamento, esse modelo hegemônico de relacionamento que é exclusivista, é algo muito recente na história da humanidade e também muito tipicamente ocidental, e ocidentalizado, como você mesma lembrou agora. Assim, existem exemplos abundantes em sociedades na Oceania, em África, sociedades ameríndias, enfim, tanto pré-ocidentais como não ocidentais, em que os modelos de relação são diferentes e, inclusive, mais pacíficos e menos violentos e mais acertados do que esses que a gente vive... Que nos foi presenteado. Que não foi... pois Coloquemos assim. Exatamente. Eu acho que uma coisa específica do Ocidente, da contemporaneidade, é a capacidade de experimentar. Então, acho que a gente tem cada vez mais muitas possibilidades de experimentar formatos diferentes de relacionamento, sejam eles exclusivistas ou não. E aí, nesse sentido, eu queria também lembrar aqui que não existe um tipo de relacionamento aberto ou um tipo de poliamorismo. Cada relacionamento, às vezes, a unidade é né? É o contrato naquele momento com aquela pessoa. E existem relacionamentos, eu vejo muito isso dentro das pessoas da minha rede, que tem relacionamentos que elas chamam de abertos. Existem contratos que são opostos, tem de tudo. Você só pode ficar se for junto, só pode ficar se for separado, só pode ficar se eu souber, só pode ficar se eu não souber. E isso acaba gerando binarismos dentro do próprio relacionamento, quando, na verdade, aquilo que você quer saber ou não quer saber pode ser matizado, pode ser discutido. O que é confortável ouvir, o que é confortável falar para mim, para o outro. Né? O que é confortável ouvir, o que é confortável praticar. E, às vezes, eu sinto que tem relacionamentos que acabam criando um estatuto como se fosse uma espécie de edital para os parceiros e para as parceiras, né? Os outros para si próprios. Então, só pode isso, só pode aquilo. Inclusive criando regras as mais absurdas do tipo, não pode meu primo em dias de lua cheia. E aí acabam trazendo as inseguranças e os fantasmas muito para esse campo da gestão do relacionamento, ao invés de deixar as coisas acontecerem e confiar aos princípios de ética, cuidado, diálogo, o que vai ser feito. Então isso aqui eu estou dizendo, isso já acho que na verdade a minha crítica para as pessoas que estão em relacionamentos não monogâmicos, às vezes é muito melhor você esperar as coisas acontecerem do que ficar completamente paranoico, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Não, calma. Porque eu entendo que é um tipo de relacionamento, assim como todos os outros que a gente se dispõe, que a gente se disponibiliza a participar, que é para trazer prazer. Sim. Não só sexual, físico, estou dizendo. É para trazer alegria, prazer, leveza, oxigenação, né? É para ter uma resposta positiva para quem está ali participando daquela construção. Não é para trazer... Eu não vou querer entrar em qualquer tipo de construção. A gente faz isso dentro do trabalho. A gente faz isso dentro de um círculo de amigos. Para que eu vou fazer isso dentro de um círculo íntimo? Que é eu procurar algo que vá me trazer insegurança, inquietação, ansiedade, desconfiança, que é tudo que piora qualquer tipo de relacionamento, não só o relacionamento romântico, né? Amoroso. E tem que ser leve, né? Exato. Cuidar de si já dá tanto trabalho. Nossa! Então, cuidar da vida do outro e cuidar do relacionamento também dá trabalho. Em qualquer relacionamento, quanto mais leve for, melhor.
Isso para qualquer tipo de relação. Amizade também, às vezes, né? Sim, sem dúvida. Não tem umas amizades meio obsessivas, malas pra burro? É isso, né? Tem Quando que a ser gente fala leve. de relacionamento tóxico também, né? Acho que qualquer pergunta, qualquer assunto, quando a gente leva e fala relacionamento, as pessoas sempre pensam diretamente no relacionamento binário, romântico. Mas não é exatamente isso. Qualquer tipo de relacionamento pode ser tóxico. O relacionamento com seu chefe pode ser tóxico, uma amizade pode ser tóxica, seu pai pode ser tóxico. Sim. Né? Assim como o namorado do casal pode ser tóxico também. Sim. Não existe uma determinação, né? Com certeza. Bom, eu posso ser cancelada agora na construção que eu vou fazer, mas eu vou me arriscar mesmo assim. Existe essa construção de que, por mais que muitos homens sejam homofóbicos, eles são homoafetivos na mesma proporção, né? Que é a tal da broderagem. A forma que os homens se protegem, a forma que os homens tá sempre um pelo outro. Isso, quando você traduz, quando você pega a palavra por si só, é uma homoafetividade. Só que vai falar para um homofóbico que ele é homoafetivo, né? Eu acho que é uma maneira de, assim, de novo, voltando, eu ajo de uma forma que eu não ouso falar. E isso traz uma cortina de fumaça ali para muitas tratativas dos relacionamentos que a gente vê hoje em dia, né? Como que isso chega dentro das construções que a gente tem feito até agora no programa? Eu acho que tem duas coisas que eu pensei enquanto você falava, Camila. A primeira é o Credo Que Delícia. Voltando pro eterno Credo Que Delícia, que acho que vamos dar o título desse programa, gente. Que é a hipocrisia, certo? Exato, Na verdade. É o preconceito. Então, quando a gente tá voltando lá, eu não conseguiria, mas eu quero pegar você. Eu acho que tem uma analogia entre o que você está dizendo, né? Entre essa dificuldade de assumir o afeto, que não é necessariamente um afeto pautado por desejo sexual. Eu vejo essa estrutura se repetindo naquele relacionamento aberto, que no meu relacionamento eu não vou abrir, mas o dos outros eu topo, eu só não conseguiria. Isso acontece o tempo inteiro, independentemente de orientação sexual. Uma outra coisa que você mencionou foi que esse tema da fraternidade entre homens me retoma ao tema do isolamento que eu mencionei mais para o início do podcast, que é muito perigoso quando a gente está falando de casais heterossexuais, por conta das redes de apoio entre as pessoas que são minorizadas. Então, se o relacionamento mais importante é o relacionamento do casal e todos os outros, né, amizade, trabalho, coleguismo vem depois, todos vão respeitar esse relacionamento, mesmo também porque esse respeito é ratificado juridicamente. Sim. E quando as pessoas estão vendo relacionamentos que são abusivos e tóxicos, isso acaba sendo muito ruim porque elas ficam alienadas ali das redes de apoio delas, e aí pensando nas mulheres, ou seja, vira uma espécie de bloqueio à sororidade, que acaba deixando aquela pessoa muito mais isolada. E aí os outros amigos às vezes não sabem o que está acontecendo, só falam, fulana é meio ingrata, mas tudo bem, bola pra frente. E aí eu acho que isso pega muito para pessoas minorizadas, porque eu acredito que a amizade é a relação de amor fundamental dessas redes de apoio. Sim. Porque eu acho que se eu chegar à minha velhice, eu como pessoa gay, chegar à minha velhice com um parceiro de longo prazo, e claro, desde que seja uma relação sustentável, tanto melhor. Mas eu sei que talvez eu não possa contar com isso. O que eu sei que eu quero é que eu esteja em redes de apoio entre outras pessoas queer. Pessoas que estejam lá cuidando uma das outras, pessoas que liguem para mim para saber se eu estou bem, se eu não caí. Porque eu acho que se eu preciso de qualquer coisa, porque eu acho que vão se os anéis ficam os dedos, certo? Exato, E os dedos são essas relações de fraternidade que são tão mais relevantes quanto mais minorizadas sejam as populações de que a gente está falando. E eu acho que tá num relacionamento com uma pessoa que você confia, uma pessoa parceira, uma pessoa amiga, como se diz muitas vezes, né? Sim. Meu esposo é um amigo meu, né? Para reforçar esse aspecto da parceria,
é um nice to have, mas não um must have. Must have só se essa pessoa for a pessoa com a qual eu puder contar na minha velhice e no futuro. No mundo que é tão sórdido e extremamente violento com as pessoas de idade. E quando a gente pensa na interseccionalidade de sexualidade, de homossexualidade, é muito complicado, porque são pessoas que dificilmente geram descendentes que vão ali cuidar delas. Exato. Né? E, Exato. enfim, tem toda a sorte de fator de risco de mortalidade. Hoje, não relacionada a doenças venéreas, mas relacionadas à saúde mental também. Então, Sim, acho que eu penso isso em modos de vida em que o casal seja um modo de vida, um modo de relação, convivendo com outros modos de relação que envolvam apoio e é isso. Minha amizade. É isso. Gente, que conversa incrível. Eu poderia ficar aqui, ó, horas. Mas eu vou trazer a última pergunta antes do momento Luther King, que é o que efetivamente encerra os nossos episódios. A pergunta que eu separei aqui é: o que falta para os relacionamentos não monogâmicos deixarem de ser um tabu entre a nossa sociedade, que falta, ainda é tão binária, né? Ainda precisa se desprender de tantas amarras. Eu acho que falta muito senso crítico, muito debate público, muita coragem dos meios, dos canais de comunicação, como a coragem que você está tendo aqui de trazer esse tema, porque eu acho que não é um tema que fala só sobre ir pro quarto. Eu acho que é um tema que dá a oportunidade da gente repensar todas as nossas relações, toda a estrutura, toda a forma como a gente se relaciona uns com os outros. Então eu acho que falta disposição de trazer isso para o debate público e mostrar para o debate público como isso está relacionado com outras formas de existência e as lutas relacionadas a essas formas de existência e as lutas contra determinadas formas de opressão, como o sexismo, o machismo, a homofobia, o racismo, tudo. Então eu acho que falta isso, falta essa coragem civil, política, institucional, da mídia, de trazer esse tema. De fazer a mudança coletiva. É isso. Adorei. Adorei essa resposta, gente. Adorei. É isso. Eros, eu quero mais uma vez te agradecer muito. Que conversa fluida, construtiva. Como eu disse no programa, no começo aqui, eu tinha certeza que eu ia aprender muito. Foi um prazer, assim, foi muito construtivo para mim, enquanto pessoa. Eu tenho certeza que para quem acompanha aqui o Pod também. Bom, eu vou puxar então o Momento Luther King, que é quando a gente traz um sonho, algo que a gente almeja quando a gente fala sobre esse tema que nos uniu aqui. Vou começar. Acho que o que eu gostaria de ver dentro dessa construção, assim como de muitas outras, sempre quando a gente fala de algum marcador social, de algum tema social que é necessariamente um tabu para tantas pessoas, e quando a gente senta para conversar assim, de uma maneira tão aberta, tão direta, a gente vê que não é um tabu. É uma escolha individual e ponto, e que não tem a ver com outra pessoa. Isso me leva diretamente para a construção de direitos humanos. De assim, cada um tem o seu direito, cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua vivência e as suas decisões. E isso não afeta a do outro. Nós somos 8 bilhões de ecossistemas diferentes na Terra. E o que você faz pouco me afeta, assim como que eu também, a não ser que a gente esteja falando de casos de violência. E a violência é, quase na sua totalidade, gerada por algum inconformismo. Algo que eu não soube lidar, que eu não soube processar, um sentimento negativo que eu não sei controlar e eu expresso de forma violenta. Então, quando as pessoas têm essa inteligência, essa clareza de pensamento, a gente consegue olhar as outras pessoas como pessoas, ponto. É para isso que eu trabalho hoje, para a gente chegar nesse lugar. Aí esse é meu momento Luther King. Uau! Olha, eu acho que o meu momento Luther King, o que seria meu sonho trazendo aqui e ouvindo, reagindo ao que você disse, trazendo aqui a nossa conversa, seria mais ou menos isso. Eu não tenho dúvida que as palavras são absolutamente importantes dentro da emancipação e das lutas, mas eu estaria muito mais feliz em saber no futuro
que esses princípios que a gente conversou aqui, como o princípio do diálogo, do cuidado e da ética, fossem princípios generalizados entre as pessoas, independentemente, claro, de qualquer marcador social da diferença, para o estabelecimento de relacionamentos seguros, relacionamentos éticos. Então, acho que o meu sonho é o sonho da amizade como um modo de vida, da amizade ética como um modo de vida geral, independentemente de identidade de gênero, orientação sexual, raça, cor, etnia, o que seja. Então, acho que esse é o meu Luther King do dia. A gente sonha todos os dias com alguma coisa. Exato. Né? Adorei o Luther King do dia. Acho que, olha, gente, muitas mudanças a gente trouxe nesse programa. Adorei. Muito obrigada mesmo. Obrigado pela sua disponibilidade. Foi um prazer. Espero receber você aqui mais vezes, porque, como eu disse no começo do programa, eu aprendi muito e tenho certeza que quem nos acompanha aprenderá também. Obrigada mesmo. Não esquece de deixar suas redes sociais para as pessoas poderem te achar e te ouvir cantando também. Ah, sim, perfeito. Então, muito obrigado, Camila. Gostei muito de participar, pode contar comigo sempre. É um tema que me move muito, então estou muito honrado de estar aqui falando sobre ele. Nas redes sociais, bom, no LinkedIn eu sou Eros Sester, com S. Vocês me acham lá, né? Eu gosto, meus temas principais são pesquisa, antropologia, pesquisa voltada para a experiência de usuário, e gosto muito de falar sobre diversidade e inclusão, né? Gênero e sexualidade, que é particularmente a minha área de concentração acadêmica. E ouçam o meu som, Meros Erros, no seu tocador predileto, no YouTube, no Spotify, onde quer que seja. E pode me seguir no @Meros Erros, tudo junto. É isso, agradeço mais uma vez você e a produção também do Pod Plurais. Obrigada, Eros. E, gente, não posso ir embora antes de agradecer mais uma vez a Ben & Jerry's, que, olha, eu tô gravando, cada hora eu como um pedaço e eu como um sabor e... Obrigada, Ben & Jerry's. O estúdio tá uma delícia. Para quem não acompanhou desde o começo, acompanhem, procurem saber, procurem conhecer a Ben & Jerry's e os sabores de ativismo dentro de cada potinho. São irresistíveis, é uma euforia a cada colherada. Obrigada, gente, mais uma vez. Temos um programa e nos vemos na próxima semana.